Nacional dos Trabalhadores do Ministério Público Estadual. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente deputado Eduardo da Fonte, ao senhor relator, deputado Paulo Magalhães, ao autor da emenda, a PEC 05, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, senhores e senhoras deputados e deputadas, também aqui os representantes das entidades de membros presentes na presente reunião, cidadãos e cidadãs que nos assistem na TV Câmara ou pela internet, e a meus conterrâneos lá do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, inicialmente quero fazer aqui um agradecimento em nome da Federação dos Servidores dos Ministérios Públicos dos Estados e também em nome da Associação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos, ao deputado Orlando Silva, que desde o primeiro momento encampou e se empenhou pela nossa emenda a PEC 05/2021. Precisamos agradecer ainda aos 155 deputados e deputadas que subscreveram a emenda proposta pela FENAMP, ANSEMP e o Sindicato do Ministério Público da União. E não posso deixar de agradecer também à bancada potiguar do meu estado, do Rio Grande do Norte, que integralmente assinou a emenda. Os 8 deputados federais entenderam a importância de ter os servidores do MPU e do MPE no Conselho Nacional do Ministério Público. Mesmo com todo o nosso esforço, infelizmente, por conta da pandemia e pela dificuldade de acesso aos parlamentares, o nosso trabalho ficou um pouco restrito e limitado, fazendo com que não obtivéssemos o número suficiente de assinaturas para protocolar a emenda. Mas é importante dizer, senhores e senhoras deputados, senhor relator, senhor presidente, que o fato de não conseguirmos as assinaturas não é por oposição ao teor da emenda, mas tão única e exclusivamente sobre as dificuldades de comunicação com os parlamentares que estavam em trabalho remoto. A emenda em questão é uma reparação histórica institucional que deve ser apreciada por esta casa, que é a legítima representante do povo brasileiro. O que a FENAMP, ANSEMP e o Sindicato do MPU, entidades representativas da categoria, requerem é que no Conselho Nacional do Ministério Público possa ter 2 representantes de 14 que tem hoje, servidores e trabalhadores do Ministério Público, sendo um do MPU e o outro do MPE. Senhores parlamentares, o que as nossas entidades nacionais, que representam mais de 40 mil servidores dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, querem é que seja cumprida a Carta Magna de 88, em seu artigo 10, que assegura a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Porém, para consolidar este ambiente propício à democracia participativa no nosso país, garantido constitucionalmente, é imprescindível aliar a vontade política com a experiência participativa dos conselhos, até porque possibilitam visibilidade, controle social, representação de interesse da coletividade e democratização. Sendo assim, o Conselho Nacional do Ministério Público precisa ter um espaço, de exercício da cidadania ativa, permitindo aos atores, servidores auxiliares, cujos interesses profissionais estão sendo deliberados, que possam exercer o direito a voto. Portanto, não é admissível que o Conselho Nacional do Ministério Público seja um órgão de deliberação sob influência dos membros de forma impositiva e vertical para os serviços auxiliares. O artigo 10 da Constituição Federal, objeto desta análise, é um direito fundamental social, amparado pelo postulado da dignidade da pessoa humana e alicerçado na cidadania participativa. É nítido que o Conselho Nacional do Ministério Público atua em prol do cidadão, exercendo a atividade de fiscalização disciplinar, administrativa e financeira do Ministério Público no Brasil e de seus membros, com respeito à autonomia da instituição, o que alcança diretamente os interesses dos serviços auxiliares. Senhores, leia-se os serviços auxiliares. Na esfera do Ministério Público da União, os técnicos e os analistas,
na esfera do Ministério Público dos Estados, os auxiliares, técnicos, oficiais e analistas que exercem a atividade laborativa diretamente para cumprimento das funções e atribuições institucionais dos Ministérios Públicos. Não se pode menosprezar a importância da atuação dos serviços auxiliares e nefasta prejudicialidade da ausência de participação desta categoria no Conselho Nacional do Ministério Público, pois o Estado Democrático de Direito garante o exercício dos direitos sociais com a participação prevista no artigo 10 da Constituição Federal, não nos permitindo fechar os olhos para a necessidade de representatividade dos serviços auxiliares no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria aqui fazer um adendo aqui à fala da doutora Ivana Lúcia, presidente do CNPG, que disse que não concorda com a participação dos servidores, porque lá no CNMP é uma instituição de controle externo da atividade administrativa e financeira dos Ministérios Públicos. Aí eu pergunto, que Ministério Público é esse? Porque na hora, senhor presidente, da PEC 37 de 2011, lá atrás, que queriam modificar o poder de investigação do Ministério Público, todos os procuradores gerais convocaram, solicitaram o apoio das entidades nacionais e de cada estado, dizendo que o MP é de todos os servidores e membros. Somos só um MP. Esse era o slogan da campanha contra a PEC 37. Aí agora, para a participação do servidor no Conselho Nacional do Ministério Público, que tem, segundo matéria do Estadão, que foi assinada por vários representantes de entidades nacionais, tem em torno de 12.915 promotores e procuradores em atividade, enquanto, Vossas Excelências, os servidores têm em torno de 40 mil servidores em atividade. Como é que se pode ter um Conselho Nacional do Ministério Público e que tem um órgão da OAB funcionando, tem um indicado da OAB que não é parte do Ministério Público, tem um indicado judiciário que não é parte do Ministério Público, tem um indicado da Câmara que não é parte do Ministério Público e outro também no Senado Federal? Qual a dificuldade da democracia interna do Conselho Nacional do Ministério Público de ter servidores, 2 servidores, dentre 14 membros, participando e atuando, e tem que seguir exatamente a norma do Conselho Nacional do Ministério Público? Por que não ter essa democracia interna em um órgão que impacta diretamente, senhores e senhores deputados e deputadas, na vida de 40 mil cidadãos e cidadãs que, se não forem pelos servidores dos Ministérios Públicos, os órgãos não funcionariam, não chegariam às ações que chegam diariamente em cada local do país. Essa é a democracia que nós pregamos dentre os servidores. Essa é a Casa Legislativa que tem o papel, tem o dever de modificar qualquer legislação federal e que impacte na vida do cidadão. Nós estamos aqui buscando, senhor presidente, senhor relator, e também o deputado Paulo Teixeira, que foi autor da emenda, que olhe para os servidores do Ministério Público e também aos membros aqui presentes, não como uma parte externa, pelo contrário, somos todos MP. E por que não participar de um conselho que tem vários representantes de todo o país e não ter do servidor? Essa é nossa grande indagação. Nós não queremos atrapalhar o Conselho, pelo contrário, é melhorar, é democratizar. Essa Casa Legislativa e o Senado Federal têm o papel de defender a Constituição Federal e democratizar as instituições. E o artigo 10 da Constituição Federal prega exatamente isso. Nós estamos aqui buscando um respeito e uma reparação histórica, quando foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, lá em 2004. E agora chegou a hora, nós não vamos parar de sempre buscar, senhor presidente, essa participação do servidor no Conselho Nacional do Ministério Público. Até porque entendemos que chegou o momento de termos, doutor Murrieta, uma parceria dentro até do Conselho Nacional do Ministério Público. Ninguém aqui é inimigo de membro. Pelo contrário, nós somos parceiros e pregar uma democratização interna e externa no país. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Aldo e passamos a palavra agora ao senhor
José Antônio Vieira de Freitas Filho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, de forma virtual.